Hoje vamos falar sobre Números capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Vamos lá. Hoje a gente tem bastante assunto para a gente conversar. Provavelmente vai ser um áudio extenso, mas vamos devagarzinho conversando porque são assuntos importantes aqui. Bom, no primeiro versículo vai falar sobre a morte de Miriam. Não vai dar o motivo da morte dela, mas diz que eles estavam em Cádiz, e em Cádiz, lá no deserto de Zim, Miriam ela vai morrer e será então sepultada. Isso no primeiro versículo do capítulo 20. Do versículo 2 ao versículo 13, a gente vai ver sobre Moisés ferindo uma rocha em Meribá. A gente já viu essa Meribá já um tempo atrás, e novamente a gente vai ver uma história muito semelhante. Porém agora, isso que a gente tem que entender, tudo que a gente conversou até agora, a gente fala do período em que Israel estava saindo do Egito, lá no livro de Êxodo, e estando diante da Terra Prometida. Esse é o trecho que a gente estudou até agora. A partir do momento que Deus ele vai trazer punição para o povo, por conta da sua incredulidade e reclamação, por conta dos espias que observaram a terra, mas em vez de trazer um relatório positivo, eles trouxeram um relatório negativo, dizendo que a terra então não seria possível ser possuída, porque lá existiam gigantes. Então, o que a gente vai conversar daqui para frente, não só hoje, mas nos últimos dias, desde que eu da aula que a gente falou justamente nessa ocasião dos espias, a gente vai contar então iniciar essa contagem de 40 anos. Porque nesses 40 anos que o próprio Deus disse que como uma punição, Deus ele vai perdoar o povo, porém o castigo foi lançado de que o povo de Israel entraria na Terra Prometida, mas não aqueles que duvidaram. Deus não iria exterminar Israel, iria manter. Só que aquelas pessoas morreriam no deserto. Isso, eu sei que está fora até do assunto de hoje, mas é importante a gente se lembrar disso, o quanto nós precisamos entender que algumas situações de Deus, que Deus fala, são irrevogáveis. Algumas pequenas ações que nós temos na vida, elas têm consequências que podem ser perpétuas. E não necessariamente falamos apenas de punições que Deus nos traz. Isso a gente pode entender isso para qualquer área da nossa vida. Tem coisas que nós fazemos que não tem como voltar atrás. Não tem jeito. Então, nos cabe sempre seguir a orientação de Deus. Então vamos seguir nossa leitura de hoje, que vai dizer que Moisés então vai ferir a rocha. Então o povo mais uma vez vai reclamar sobre falta de água. A gente já viu isso antes, mas novamente. E agora a gente vai ver Deus já com um comportamento um pouco diferenciado. Nos parece que a sua longanimidade ela havia se esgotado em relação ao povo devido ao excesso de reclamações e de pecados e de descrença que eles tinham em relação ao próprio Deus. Então aqui a gente vai ver um Deus, o mesmo Deus de antes, porém mediante a resposta que o povo dava, todos os estímulos que Deus proporcionava a eles, todas as respostas eram negativas. Em vez de, mediante a tudo que ia acontecendo, o povo crescendo e melhorando a presença de Deus, nos parece que o povo vai piorando, ou pelo menos continua na mesma situação ruim. É meio que como a gente falasse, porque acabou a paciência de Deus. Existe esse momento em que Deus vai realmente nos punir pelos nossos erros. Eu já disse várias vezes isso aqui, Deus ele é tardio, ele fala isso, Moisés lembra sobre isso, e realmente Deus é tardio em se irar, mas quando ele se ira, dificilmente dá para se voltar atrás. Se a gente for parar para pensar, nossa jornada nessa vida aqui, ela tem início, meio e fim. No início, meio e fim, essas 3 etapas, até que chega ao fim, no momento final do fim, vamos dizer assim, os segundos que antecedem o fim, a gente até esse momento, a gente tem chance ainda de arrependimento. Passando disso, não tem mais jeito. Então a gente tem que entender uma coisa. Eu creio que eu já falei isso, mas prefiro repetir. Essa história de Israel, ela se assemelha, ou ela é uma ilustração também, é um fato real, mas nos serve como uma ilustração acerca da nossa vida aqui nessa terra aqui. Por quê? Deus liberta o povo do Egito, Deus conduz o povo no deserto e promete uma terra prometida. Vamos lá, o que isso tem a ver com a gente? Deus nos tirou do pecado, nos libertou do pecado,
nos conduz nessa jornada que nós chamamos de vida, que é o nosso deserto, né, que é a nossa peregrinação, com as nossas aflições, mas que tem a provisão de Deus, quando decidimos, né, seguir a sua vontade. E estamos caminhando, aguardando a entrada na Terra Prometida. Então, essa jornada de Israel, ela nos representa. Então, imagina que Deus está, apesar de ser uma punição, ele não quer que o povo deixe de entrar na Terra Prometida. Então, ele está dando um pouco mais de tempo. E quantas das vezes Deus nos dá um pouco mais de tempo para que a gente venha, né, fazer morrer em nós toda a murmuração, toda a reclamação. Né? Ou seja, aquele povo murmurador deveria morrer. Isso já representa a nossa parte, de nós. Né? Nós que somos... se Israel fosse uma pessoa, né? Nesse caso aqui, Israel é uma pessoa, né? Mas não nesse caso aqui é um povo, mas se Israel fosse uma pessoa, essa parte, né, da murmuração, da reclamação ou da descrença, ela tem que morrer. Aqui, porque senão não entra na terra. Na terra não entra murmuração, na terra não entra pecado, na terra não entra esse tipo de coisa. Então, para a gente adquirir a terra prometida, essas partes elas vão ter que morrer na nossa jornada, na nossa peregrinação, no deserto dessa vida. Isso tem que morrer para que a gente possa, enfim, possuir a terra prometida. Então o povo aqui reclama, né, novamente, por falta de água. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês não tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romães, nem água para beber? Percebe que eles estão reclamando, não só da água, mas estão dizendo que seria ter sido melhor para a gente, né? Mediante as rebeliões que nós já vimos aqui. Pessoas morreram, né, nas rebeliões, Deus estragou, né, abriu na terra, jogou fogo, enfim. Eles preferiam ter morrido lá, do que agora, nesse momento, estarem passando sede. Deus dando mais um tempo para eles, e ainda assim, eles estão reclamando disso, né? Preferiam ter sofrido a morte terrível do que aguardar a provisão de Deus. A gente vê que esse problema de Israel aqui é tão constante, chega a ser constrangedor, né? E a gente não deve julgá-los por isso, mas deve pensar o quanto nós, por motivos muito parecidos, ou até os mesmos motivos, nós, passando o tempo, nós reclamamos com Deus. Quantas situações que lá atrás Deus nos livrou, e passa o tempo, a gente esquece, a gente reclama de novo aquelas mesmas coisas. Quanto esse povo aqui representa a gente. Quanto Israel simboliza os nossos próprios pecados. Né? São pessoas como a gente, que pecam como a gente peca. Dando prosseguimento aqui. Então vai dizer, o texto, que Moisés e Arão, né, eles foram até o Senhor, que mandou eles falarem a rocha. E então sairia a água da rocha, só o falar. Só que Moisés, já estressado com toda a situação, que o povo estava numa constante reclamação e rebeliões e revoltas, a gente já viu isso, ele vai bater, né, com esse cajado ou bordão, vai ferir então a rocha, vai bater e vai jorrar água. Versículo 10 e versículo 11. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Só que aqui temos um problema. Eles não fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E por esse motivo aqui, que nos parece ser pequeno, mas desobediência a Deus é algo seríssimo. Deus falou assim: olha, fala a rocha. Ele bateu 2 vezes na rocha. E Deus disse que por causa disso, eles não farão o povo entrar na terra prometida. Vejam como é sério a gente desobedecer o Senhor. Depois, do versículo 14 ao versículo 21, vai nos mostrar Moisés ele solicitando a passagem pela terra de Edom. A gente tem que entender uma coisa, né? Aqui vai dar uma pausa, né, nesse acontecimento. Agora a gente vai começar a ver Israel se movimentando daqui para frente, nos próximos capítulos, hoje, né? Todos os nossos, praticamente, o que a gente vai falar hoje, vai ser Israel se movimentando de alguma forma. Isso vai suscitar alguns inimigos, que é o que a gente vai falar no final, nos últimos capítulos de hoje. A gente vai falar sobre essas consequências dessas movimentações deles. E vamos devagarzinho. Bom, primeiro eles
em Cádiz, né? Estavam em Cádiz. Lembra que Miriam, ela morre lá, em Cádiz. Vai dizer então que Moisés ele vai enviar um mensageiro até o rei de Edom, né? E só para a gente abrir um parênteses e lembrar, quem são os edomitas? São os descendentes de Esaú. Esaú, que era irmão de Jacó, que teve o nome modificado para Israel. Então eles são primos, né? Ou povos irmãos, mas eles são primos. Então eles pediram passagem, né? Moisés vai enviar esse mensageiro, vai pedir para que eles passem no meio da cidade. Ele fala assim, não, mas a gente não vai beber água, não vai fazer nada, a gente não vai encostar em nada, a gente só quer passar. A gente só quer passar no meio, né? Que é a rota ali, só quer fazer isso. Só que então vai dizer o texto que ele vai recusar, ao ponto do rei de Edom, ele vai vir com muita gente para impedir que eles passem, e eles vão entender, beleza, não é para passar, não precisava trazer tanta gente, fica tranquilo. O texto vai dar uma pausa, né, nessas viagens para falar sobre a morte então de Arão. Arão, o sumo sacerdote, então vai morrer. Já morreu Miriam, agora vai morrer Arão. Diz que em Cádiz ainda, né, não saíram de Cádiz, porque até não puderam passar de Cádiz, né, porque o rei de Edom não deixou. Então eles em Cádiz, no Monte Or, que é por causa dos acontecimentos lá de Meribá, Deus levaria então Arão, mas ele colocaria no seu lugar o seu filho chamado Eleazar. E no Monte Or foram retiradas as vestes de Arão e colocadas em Eleazar. Arão então ele vai morrer nesse Monte Or. E diz então o texto que o povo vai chorar por 30 dias com a morte de Arão. Números capítulo 21. Demos essa pausa, né, para falar sobre a morte de Arão. Agora vamos continuar essa movimentação do povo. E com isso também, né, com essa movimentação, eles vão ter algumas conquistas e vão levantar alguns inimigos. Bom, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer então sobre a derrota do rei Arad. Diz então que o rei cananeu, Arad, soube que eles estavam indo para Atarim. Então, ele atacou e levou alguns cativos. O texto vai dizer que eles vão fazer um voto ao Senhor e que dessa forma Deus vai entregar os cananeus nas mãos dos israelitas. Então aqui a gente vai ter um povo já que vai ter um problema, né, vai tentar puxar briga, né, estavam de boas, eles vão puxar briga e vão ser derrotados por Israel. Lá no Monte Or, eles... vai dizer que eles vão sair do Monte Or, né, que estavam, e vão rodear a terra de Edom, porque justamente a gente já viu que o rei de Edom não deixou eles passarem pela terra dele. Então eles vão rodear essa terra. E mais uma vez, o povo vai reclamar. Versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Estão reclamando, né, do maná, do codorniz, quando Deus manda. Estão reclamando mais uma vez, né, nessa viagem, né, que agora eles levantaram o acampamento, então eles estão reclamando de novo. Toda vez, né, parece que toda vez que eles vão se movimentar, que, né, toda aquele agito, aquela fome, aquela sede, toda aquela situação, aquele estresse, né, eles começam a reclamar. E como castigo, Deus ele vai enviar então serpentes venenosas, né, para ver se esse povo acorda. Porque Deus já falou, né, a gente já leu sobre isso, que Deus ele promete que se eles forem fiéis, se eles obedecerem às suas leis, tudo iria bem, né, não haveria doença, não haveria praga, não haveria nada. Porém, se eles insistissem em desobedecer a Deus, automaticamente as coisas ruins iriam acontecer com eles. E aqui é uma das vezes que isso vai acontecer, né? E como eu disse, parece que a paciência de Deus ela chegou no seu limite e Deus está começando a puni-los para ver se eles acordam. É como se fosse um pai, né, uma mãe, que vê o seu filho de repente muito pequeno e vê que ele muito pequeno ele não pode falar certas coisas ou até mesmo bater, porque ainda é muito pequeno ainda para entender qualquer coisa como essa. Mas chega uma certa hora que essa criança vai crescer, se torna um jovem, se torna adolescente, se torna um jovem, então você já pode conversar, já pode dialogar, né? E deixar de castigo se for o caso, e punir se for o caso, né? Então, é isso que Deus está começando a fazer com eles, para ver se eles acordam. Isso a gente vai ver daqui para frente, até o final, praticamente, do Antigo Testamento. Deus tentando, Deus insistindo para que esse povo acorde, para que esse povo sirva a Ele de coração.
Então, o povo vai pedir, né, a Moisés que ele interceda por eles, né? A gente percebe que isso é constante, né? O povo comete algum erro e acha mais fácil, né, pedir para Moisés do que realmente se arrepender, do que realmente ter um conserto real com Deus, né? É aquele tipo de pessoa que pede oração o tempo todo, mas não ora ao Deus que está pedindo oração, né? Porque abrindo um parênteses aqui nesse assunto, né? Deixa eu concluir a história, porque aí eu vou falar sobre isso. Então, o povo vai pedir para que Moisés, né, interceda por eles. A resposta de Deus é: construa uma serpente de bronze e pendure numa haste. E toda vez que alguém for picado por uma serpente e olhar para essa serpente de bronze, ficaria então curado. Já vê que essa serpente vai durar ainda muito tempo no meio de Israel, fica muitos anos aí. Então, esse é um evento que vai acontecer. O que eu quero abrir parênteses é justamente sobre isso. A gente espera, às vezes, que Deus ele venha, né, fazer certas coisas. Só que a gente não se posiciona diante do Senhor. A gente quer que as coisas mudem, mas parece que a gente não quer mudança, né? E às vezes por isso é mais fácil eu buscar adivinhadores, é mais fácil eu buscar o profeta de não sei da onde, é mais fácil eu usar esses subterfúgios em vez de eu me consertar com o Senhor. Porque nem todo problema que a gente vive, necessariamente, é uma punição de Deus. É simplesmente uma consequência da gente ver uma vida de forma fora da vontade de Deus e que, assim, a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida em paz e tranquila. Então, quando você não faz a vontade dele, a tendência é que as coisas que a gente vai começar a fazer, os nossos atos e pensamentos, né, incentivados pelo pecado que habita em nós, a nos conduzir a tomar decisões, a ter escolhas na vida que vão trazer a nossa vida ao buraco, né? A gente viu isso justamente com Esaú e Jacó. Esaú, ele escolheu casar-se com as mulheres que era total desagrado dos seus pais e foi insistindo nesse caminho, né? E entre isso e outras coisas, né, ele acabou vendendo a primogenitura, perdeu o direito e tudo mais, e Jacó então assumiu o lugar dele. Então a gente vê que os nossos comportamentos eles vão nos conduzir automaticamente a uma vida mais problemática. Aí alguém vai dizer, mas eu sigo tudo certinho e mesmo assim eu tenho problemas. Essa que é a questão. A gente tem duas possibilidades. Uma, a gente não está seguindo certinho, né? Ou está só achando que está seguindo certinho. Porque entenda, seguir certinho não significa dizer viver constantemente dentro de uma igreja ou constantemente lendo as escrituras ou até orando. Todas essas coisas são importantes, são necessárias para uma mudança de vida. Mas só essas coisas, sem que realmente não exista um espírito voluntário a obedecer ao Senhor, nada vai adiantar. Esse povo tinha Deus literalmente no meio deles, se manifestando o tempo todo diante deles, visivelmente. Né? Eles não viam o rosto de Deus, porque Deus já falou que não dá, mas eles tinham essa manifestação sobrenatural de Deus. Né? Hoje, a gente não vive, pelo menos eu nunca presenciei, né, tantos milagres, tanta presença nesse calibre na minha vida. Mas eles mesmo fazendo tudo isso, eles o tempo todo, eu paro para ler esses versículos, eles estão o tempo todo reclamando. Então, assim, Deus não espera de nós, né, uma vida religiosa, uma religiosidade. Deus ele busca em nós uma vida realmente de alguém que quer seguir os seus passos, alguém que quer seguir os seus mandamentos, alguém que quer ser obediente. É isso que Deus espera de nós. Então, estar frequentemente em uma igreja, estar frequentemente orando, estar frequentemente lendo as escrituras, para uma pessoa que tem um coração voluntário a obedecer ao Senhor, ela se torna então uma pessoa muito excelente na presença do Senhor. Por outro lado, se eu fizer todas essas mesmas coisas, mas meu coração continuar duro, continuar pensando como eu pensava antes, continuar achando que só porque eu faço isso é o suficiente. Porque, entenda uma coisa, vida cristã é uma transformação de caráter. É eu deixar de ser quem eu sou e me tornar alguém semelhante a Cristo. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não vivenciar essa verdade, enquanto isso não for real em mim, enquanto o meu comportamento não expressar a pessoa de Cristo, minha jornada ela é em vão. Não adianta. Né? A religiosidade não nos conduz à salvação, não nos conduz a esse aperfeiçoamento, essa transformação. A transformação vem do Espírito Santo de Deus, mas tem que ter um coração disponível para permitir essa obra. Né? A gente vê aqui que eles não queriam. Deus fazia de tudo, mas eles continuavam duros. Então, assim, que hoje a gente possa refletir sobre isso. Sei que eu abri um parênteses bem longo, mas eu acho importante a gente
pensar sobre essas coisas, conversar sobre essas coisas, porque elas são relevantes para uma vida cristã. A gente escuta muito, né? Ah, porque é a última hora, a gente tem que correr porque Jesus vai voltar. Não tenham medo disso. Não se preocupe com a volta de Cristo. Na verdade, a volta de Cristo deveria nos ser uma alegria, e não uma forma de causar pavor. Ah, eu tenho que me consertar porque Cristo vai voltar. Não. Na verdade, eu tenho que me consertar porque Ele me salvou. Ele me tirou do Egito. Ele me tirou do pecado. Então, o mínimo que eu tenho para oferecer para Ele, o mínimo, é toda a minha vida. É toda a minha existência, é toda a minha alma, todo o meu coração. Que isso seja a nossa motivação de estar na presença de Deus. E não apenas cumprir rituais. Que a gente tenha um coração de verdade na presença dele. Amém? Vamos seguir a nossa leitura, porque apesar de ser longa, eu ainda fiz um parênteses um pouco extenso, mas creio que Deus falou aos nossos corações. Então, versículo 10 ao versículo 20, vai mostrar então algumas jornadas de Israel, né? Ele vai ter alguns textos meio poéticos no meio, mas basicamente vai mostrar a viagem, né, até a terra dos Moabitas. Lembrando que eles queriam passar por Edom. Edom não deixou. Eles deram a volta. Então eles foram para Moabe. Do versículo 21 ao versículo 30, vai mostrar então a vitória sobre Seom, o rei de Esbom. Os nomes diferentes, né? Porque realmente é uma outra cultura, um outro tempo. Né? As palavras são diferentes mesmo. Eu não falo com o intuito de gravar. Apenas quando vocês forem ler, vocês vão associar os nomes aqui. Mais uma vez, você já vai pedir passagem, só que dessa vez vai pedir passagem pela terra dos amorreus, né? Onde estava o rei Seom. Então Seom ele não vai deixar eles passarem. E antes, a gente viu que eles não deixaram, um outro povo não deixou, mandou um povo e ficaram de boa ali. Só que agora não. Agora vai dizer então que eles vão entrar em guerra então com Israel mesmo. E Deus vai entregar novamente os seus inimigos nas suas mãos. E o texto vai dizer então que eles vão possuir a terra dos amorreus. Então a primeira terra conquistada foi a terra dos amorreus. Então aqui eles vão habitar e vão permanecer lá. Depois, no versículo 31 ao versículo 35, vai dizer sobre a história, a vitória sobre Og, rei de Bazã. Eu vou ler, são poucos versículos. A gente encerra esse capítulo aqui. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira derrotaram a ele e seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, tomaram posse da terra dele. Então a gente já viu duas conquistas de Israel, né? Venceram Seom, ficaram com a terra dos amorreus, e agora ficaram com a terra de Bazã, né? O rei de Bazã, vencendo o Og. Imagina esse tipo de coisa acontecendo. E a gente precisa entender que a gente aqui está falando de um tempo diferente do nosso. Não estou dizendo que guerras e conflitos sejam justificáveis, tá? Mas a gente não pode pensar o mundo antigo com a mente de hoje. A gente está olhando para o passado. Então, o passado se pensava de forma diferente. Né? Se a gente for pensar no nosso próprio Brasil, nosso próprio tempo, algumas questões de família, né, de trabalho e tal, há 20, 30, 40 anos atrás se pensava de uma forma, hoje se pensa de uma forma diferente. Então, imagina uma história de milhares de anos atrás, né? Quanta coisa não mudou. Né? Então a gente não pode olhar para essas histórias pensando com a mente de hoje. Né? Entenda que a estrutura social era dessa forma. Povos atacavam outros povos e matavam cidades inteiras e conquistavam, né, as nações. Isso era algo natural para esse tempo aqui. Tá? Dito isso, imagine então uma história de um povo que sai do Egito, que era uma potência na época, né, era um povo bem poderoso. Então eles começam a ouvir uma história desse povo, e esse povo, né, de uma forma extraordinária, sai do Egito e começam a vir na sua direção, né, e começam a conquistar alguns povos. Então imagina o quanto isso não causou espanto para aquelas nações ali. Então com isso, né, com essa breve introdução, a gente vai falar do capítulo 22, capítulo 23
E não hoje, mas amanhã, a gente vai falar sobre o capítulo 24. Que a gente vai falar sobre, então, a história de Balaque e Balaão. Né? Balaque e Balaão. Vamos começar hoje, 22, 23. E 24 a gente vai finalizar no próximo áudio. Números capítulo 22. Vai dizer, então, que Balaque ele vai enviar mensageiros para Balaão. Eles foram acampar nas campinas de Moabe, né, onde estavam os moabitas. Balaque, rei dos moabitas, temendo que Israel havia feito com os amorreus, ele vai conversar então com seus anciãos, né, e os anciãos dos midianitas, seus moabitas e midianitas, acerca de Israel, né, como eu disse, esse pavor que estava acontecendo. Vamos lá, eu não estou falando, né, que é justificável o que ele vai fazer, porque ele está com medo, mas estou dando motivos pelo qual ele tomou esse tipo de decisão aqui. Uma decisão errada, mas é esse medo que gerou essa decisão aqui. Então eles vão se reunir e vão mandar chamar Balaão, que ele era um profeta do Senhor mesmo, profeta do Senhor, para amaldiçoar o povo de Israel. Né? E o conteúdo que ele vai falar está no versículo 5, talvez parte, né, do versículo 5 e versículo 6, que diz assim, né, o que ele deveria falar, o que ele falou, né? Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então esse Balaão aqui recebeu essa mensagem. Foi então uma comitiva, né? Uma comitiva de anciãos, moabitas e midianitas, né? Para chamar ele. Ele fala assim, não, tá, amanhã de manhã eu dou essa resposta para vocês. Então ele vai falar com o Senhor, e o Senhor vai dizer que não vá com eles. De forma alguma vá com eles. Eles vão retornar para Balaque, o rei, que vai mandar uma outra comitiva maior do que a primeira, com mais pessoas ilustres e importantes. E, mais uma vez, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai falar assim, não, amanhã, de manhã eu vou responder vocês. Vai falar com o Senhor. E agora Deus vai falar assim, tudo bem, você pode até ir. Porém, você vai falar somente o que eu disser. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. O que eu disser, exatamente assim você falará. Lembrando que ele foi convocado para amaldiçoar. Mas vamos ver se Deus vai permitir isso acontecer. Então, quando ele se levanta para ir com eles no próximo dia, né? Ele foi uma primeira comitiva, foi agora a segunda comitiva. Na segunda comitiva, Deus permitiu e ele foi com eles. Isso vai estar do versículo 21 até o versículo 41, uma história bastante peculiar, né, da história de Balaão, no qual uma jumenta vai falar com ele. Então ele vai estar montado nessa jumenta, com aquela comitiva, e vai em direção a Balaque, que o convocou. E vai dizer então que a ira de Deus, né, a ira do Senhor, ela vai se acender e vai mandar um anjo para o paralisar. Justamente porque, apesar de Deus ter permitido, né, ele sabia que Balaão não iria fazer o que havia sido ordenado. Para que evitasse isso, né, ele vai enviar então esse anjo para paralisá-lo, para falar com ele. Só que ele estava numa jumentinha, a jumenta via e ele não, né, o anjo. A jumenta viu o anjo, ele não viu o anjo. E vai dizer então que por 3 vezes, né, a jumenta viu o anjo e vai se desviar, né? Um lugar mais estreito, mais estreito, mais estreito. Por 3 vezes isso vai acontecer. Toda vez que ela se desvia, ele espancava a jumenta. Então, essa cena, ela chega a ser até engraçada. Vai dizer o texto então, que Deus vai conceder então a jumenta a habilidade de falar, né? E então a gente vai ter um diálogo, que eu acho bem interessante, porque eu sei que, né, a gente vive coisas sobrenaturais de Deus, mas eu vejo uma tranquilidade muito grande nessa conversa com a jumenta. Né? Está no versículo 28 até o versículo 30. Vou ler aqui esse diálogo aqui. Diz assim, então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão, o que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta, foi porque você zombou de mim. Se
se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou sua jumenta, em que você tem montado toda a vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não, né? Ou seja, ela fala assim: poxa, você tá me espancando aí, cara, mas sabe fazer uma coisa como essa, né? Eu sabe, sempre faço bonitinho, sempre faço direitinho. Será que tem necessidade de ficar me espancando? Ele fala assim: ah, realmente, eu nunca vi você fazendo coisa errada, né? Então o Senhor, né, o texto vai dizer que Deus ele vai abrir os olhos de Balaão e ele vai ver o anjo. Então a gente vai ver um diálogo, né, entre o anjo e Balaão, versículo 32 ao versículo 35. Diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir a viagem, voltarei. Ele estava de boas, né, para voltar, se fosse o caso. E o anjo vai dizer: o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com eles, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Ou seja, a ira de Deus estava ali porque ele precisava ter essa orientação para que ele não viesse fazer besteira, para que ele faça justamente tudo conforme o Senhor havia ordenado. Então, os últimos versículos, a partir do 36 até o final, vai mostrar esse encontro dos dois, Balaque e Balaão. Números capítulo 23. Aqui a gente vai continuar então essa história de Balaque e Balaão. Só que agora a gente vai ver aqui o 23 e o 24. Né? Eu já falei isso antes. Isso eu não falei. Se eu acho que eu falei isso e não falei. Eu vou retornar a falar sobre isso. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Ela é um texto como um livro qualquer é escrito hoje, né, inteiro. Só que para facilitar, né, a leitura, encontrar os textos, esse livro foi dividido em capítulos e depois foi dividido em versículos, para que fosse mais fácil da gente localizar textos e realmente fica mais fácil dessa forma. Né, a gente conta qualquer versículo em qualquer hora, basta a gente saber qual livro, qual capítulo e qual versículo. Só que essa divisão nem sempre ela foi muito bem feita. Entenda uma coisa: as escrituras são inspiração do Espírito Santo, né? Deus inspirou o Espírito Santo, perdão, inspirou as pessoas para que elas escrevessem as escrituras. Isso é um fato. Ou seja, o que está escrito é verdade absoluta de forma integral. A gente só precisa interpretar o texto para a gente não cometer erros nisso. É isso que a gente faz aqui, nessa breve conversa, que hoje não é tão breve assim, é para a gente justamente entender esses textos aqui. Então, assim, como já, né, por outro lado, a divisão de capítulos e versículos, ela foi uma organização humana. Ela não interfere no texto, ela não interfere no sentido, porém, né, como a gente está fazendo um estudo por capítulo, pode ser que aconteça de uma história, uma narrativa ou alguma informação comece em um capítulo, no meio, do nada, né, ela vai terminar no capítulo do outro. É o que vai acontecer, então, aqui, do 23 para o 24. A gente vai ver aqui no capítulo 23, três vezes, Balaque e Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes eles vão tentar. Então a gente vai ter a primeira tentativa e a segunda tentativa no capítulo 23. No final do capítulo 23 a gente vai ver a terceira tentativa e vai encerrar no capítulo 24. Como eu vou fazer então? Eu vou falar a primeira vez, a primeira tentativa hoje, e a segunda tentativa. E amanhã, né, quando a gente vai falar sobre o capítulo 24, eu vou retornar esses versículos, que são 3 versículos, 3, 4 versículos no final, e a gente vai continuar o capítulo 24. Tá? É só para a gente alinhar porque que eu vou pular, eu não vou falar algumas informações desse capítulo aqui. Dito isso, vamos para Números capítulo 23. Bom, o texto vai nos dizer, e eu falei que hoje seria extenso porque tem algumas leituras que eu fiz e não vou fazer ainda hoje, mas o que a gente vai falar aqui sobre essas bênçãos, sobre a tentativa de amaldiçoar o povo de Deus,
ela vai ser muito parecida a essas 3 vezes, né? Basicamente é o quê? Balaque e Balaão, eles vão para algum lugar, um lugar alto, tal, um monte, e vão levantar 7 altares, né? E em cada altar eles vão sacrificar um animalzinho, né? Então são 7 altares e 7 sacrifícios. Do versículo 1 até o versículo 12 vai ser a primeira tentativa deles fazerem isso. Do versículo 13 até o versículo 26 é a segunda tentativa de fazer isso. Do versículo 27 ao 30 e terminando no capítulo 24, vai ser a terceira tentativa deles fazerem isso. Basicamente, as 3 vezes aconteceu da mesma forma. Eles fizeram um altar, 7 altares com 7 sacrifícios, ou seja, um sacrifício por altar. E Balaão vai até o Senhor para pedir a sua orientação, o que deveria falar. Lembrando que Deus permitiu ele ir se ele falasse justamente conforme o Senhor havia ordenado. E assim, né, ele vai fazer, até porque a história da jumenta ali foi um momento muito peculiar para ele entender que ele precisava falar justamente conforme o Senhor havia ordenado. Com isso, ele vai declarar, né, o Balaque vai aguardar que Balaão venha proferir palavras de maldição, só que ele vai justamente falar exatamente como o Senhor havia ordenado. E ele sempre no final, né, do que ele vai terminar de falar, Balaque vai reclamar com ele, poxa, por que você está abençoando esse povo? Por que você não quer amaldiçoar, pelo menos não abençoa, né? Não fala nada. Mas ele falou assim, vou falar justamente conforme o Senhor mandou. Como Deus mandou, eu vou fazer. Então, como ele disse, 3 vezes vai acontecer. Hoje eu vou ler a primeira bênção e a segunda bênção. E amanhã a gente lê a terceira bênção e vai continuar a história, né? Bom, a primeira bênção que vai ser proferida é a seguinte, está a partir do versículo 7. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes contemplo. Eis que é um povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então ele vai proferir palavras de bênção, né? E daqui eu vou citar o versículo 8, que são 2 perguntas bem reflexivas pra gente, né? Ele vai dizer, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ou seja, como ele vai poder amaldiçoar se Deus já abençoou esse povo aqui, né? Ou seja, não dá para o povo de Deus ser amaldiçoado se ele realmente recebeu a bênção do Senhor. E se nós recebemos a bênção de Deus, a gente não precisa ficar preocupado com palavras de maldição, com essas coisas todas. Porque, de fato, elas não pegam, né, como as pessoas vão dizer. E a segunda bênção, que vai ser declarada, está do versículo 18 até o 24. Diz assim, levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para a abençoar. Ele abençoou e não o posso revogar. Não viu a desgraça em Jacó, nem contemplou a calamidade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa, e beba o sangue dos que forem mortos. Olha a força, né? Ele compara essa força deles como um leão que come tudo, destrói, né? E eu vou destacar, assim, essas 2 bênçãos aqui, elas por si só, né, já dariam os nossos 40, 30 minutos de conversa. Mas preciso destacar, né, aqui, uma coisa que a gente precisa ficar tranquilo, versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. A gente precisa ficar tranquilo,
quanto a essas palavras de maldição, essas coisas todas. Porque de fato, quanto o povo de Deus, né, que realmente foi abençoado, foi resgatado por Cristo Jesus, nosso Senhor, não pode ser amaldiçoado. Depois a gente vai ver como é possível, né, até ser amaldiçoado, mas não com palavras. Né? A gente vai ver uma outra forma aqui que eles vão encontrar para destruir Israel. Mas não existem palavras de maldição suficientes que venham anular as palavras de bênção. Nós vimos lá atrás, né, sobre a bênção sacerdotal, né, a bênção de Arão. Né, fala que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Então, se essas bênçãos estão sobre nossas vidas, não precisa se preocupar. Hoje eu não vou me estender conversando, às vezes no final, né? Eu estico um pouquinho porque hoje a gente foi bem extenso, mas o que eu quero deixar é somente isso, né? Não se preocupe com maldições. Se tem pessoas, né, que se levantam, né, que temos, às vezes a gente fala sobre isso, não fiquem preocupados, porque não existe força, nem espiritual, nem humana, que seja superior ao seu Deus. Isso tem que ficar na nossa alma, esse entendimento. Se Deus nos abençoou, ninguém poderá nos amaldiçoar. Então, dito isso, eu encerro nossa conversa de hoje e declaro uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família. Que Deus tenha misericórdia todos os dias, todas as manhãs da tua vida e de todos os seus parentes e amigos. E que Deus te dê uma paz. Mas não qualquer paz. Uma paz que só vem do Senhor. Uma paz que ela excede todo entendimento. E essa paz vai cobrir o seu coração. E você vai poder passar pelas adversidades com a sua mente tranquila, com a sua mente em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.